Olá, sou Silvia Carreira, psicóloga do Gabinete Orienta-te. Olá, eu sou Ana Queiro, técnica do Gabinete da Juventude, e hoje estamos aqui para mais um podcast da Casa da Juventude de Odivelas, da Câmara Municipal. Neste episódio pretendemos abordar o tema da participação dos jovens na política. Para tal, contamos com a presença do Fábio Lourenço, adjunto do Gabinete da Variação do Desporto e da Juventude. Olá, boa tarde. Era agora que eu tinha que me apresentar, não é? Olá, sou o Fábio. É verdade, sou adjunto do vereador Francisco Batista, que tem os pelores da Juventude e do Desporto. Antes de mais, agradecer o convite para falar um bocadinho sobre os jovens políticos. Ora, nós é que agradecemos o ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela sua presença. Muito bem-vindo ao podcast da Casa da Juventude de Odivelas. E para começar, gostaríamos que partilhasses aqui um bocadinho connosco e com os jovens que nos estão a ouvir o teu percurso na política, como é que foi? Bom, basicamente eu tenho 36 anos. O meu início na política foi aos cerca de 14, 15 anos. Entrei para uma juventude partidária, por via, na altura, de um presidente de junta. Foi ele que me fez esse convite para entrar numa juventude partidária. Tinha 14, 15 anos. Só a partir dos 18 é que se pode entrar nos partidos políticos. Portanto, entrei primeiro na Juventude Socialista e depois, ou seja, isto foi um caminhar no tempo. Tenho 36 anos, entrei na Câmara Municipal de Odivelas com 21 anos. Portanto, estou há cerca de 15 anos em trabalho político desde 2009. Mas a história começa muito antes disso, não é? Ou seja, eu entrei na Juventude Socialista, entrei numa juventude partidária, fazia parte, andava na altura no 11º, já não me lembro bem, mas andava na secundária de Odivelas, e o bichinho da política começou na Associação de Estudantes. Eu, na altura, fizeram-me o convite para me juntar a uma lista, que era a lista existente naquela escola, e lá está, o projeto não era meu. Ou seja, se era para se juntar a um projeto que já existia, não era a mesma coisa. Ou fazemos uma coisa de raiz, ou então estar só por estar, não é para mim. E eu tinha ali um problema, porque eu não gosto de perder, ninguém gosta de perder. E como eles já estavam há muitos anos na Associação de Estudantes, já eram repetentes, já tinham muitos anos daquela escola, já conheciam toda a gente, eu estava sempre com aquele dilema de eu não vou ser o presidente, porque depois espero que fico mal visto. É normal. E, entretanto, conseguimos arranjar uma lista, eu era o número 2, e a verdade é que ganhámos as eleições. Na altura, a direção da escola não tinha uma boa relação com a Associação de Estudantes. Quando nós ganhámos, ficámos com uma excelente relação. Nós criámos alguns projetos na escola que não existiam, ou seja, eles estavam só por estar, e foi a partir daí que a política começa a nascer, porque depois tínhamos que fazer reuniões com a Junta, reuniões com a Câmara, fazer eventos, não era só festas, obviamente. Montámos o projeto Rádio Escola, e foi a partir daí que nós começámos a trabalhar em prol de alguma coisa. Neste caso era na Associação de Estudantes em prol dos alunos. E foi a partir daí que eu comecei a gostar da política, porque estávamos a fazer coisas. E isto é natural. Depois fui crescendo, depois deixei a Associação de Estudantes, depois fui para a faculdade e depois fizeram-me um convite para ser, na altura, secretário político na Câmara Municipal de Odivelas, e até aos dias de hoje estou cá como adjunto político e pronto, a trabalhar em prol da população de Odivelas. E muito bem, e que belo percurso. Tendo em conta que começaste muito jovem, com 21 anos, 21 anos na Câmara Municipal, desculpa. Na tua opinião, qual é o papel que os jovens podem ter numa autarquia local, numa política local, neste caso, e qual é a importância da sua tomada de decisão? Eu acho que é importante, primeiro, os jovens participarem, primeiro ponto. Porque as políticas, neste caso políticas para a juventude, têm que ser pensadas para os jovens. Não vai ser uma pessoa com 70, 80, 90, 60, 50 anos que vai ter ideias que os jovens neste momento têm. Eu já tenho 36 anos e tenho a certeza que os jovens de 14, 15 a 16 anos têm ideias diferentes das minhas. Das minhas, do vereador, do presidente. E nós temos que os captar e chamá-los para cá para nós conseguirmos dar resposta às necessidades que eles têm. Obviamente que as necessidades que eu tinha há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás não vão ser as mesmas que hoje em dia temos. Se calhar há 20 anos atrás eu ia para a rua jogar a bola. Hoje em dia, provavelmente, os miúdos já não fazem isso. Hoje vivemos numa era da tecnologia. Se calhar temos que pensar em coisas que vão ao encontro daquilo que eles hoje vivem. Era muito importante na altura, e esta é uma discussão, não é só no âmbito da juventude, mas na área do desporto também, que é a motricidade
nos jovens. Mas hoje em dia, e no outro dia apanhámos aqui um jovem que nos fez uma questão pertinente, que é, ok, vocês há 20 ou 30 anos atrás gostavam muito de ir para a rua e isso era o que vocês faziam na altura, mas hoje em dia nós já não somos assim. Um miúdo que anda no 12º ano. Nós andamos, basicamente, agarrados aos computadores, aos tablets, aos telemóveis, mas a verdade é que os empregos de futuro, hoje em dia, são quais? São informáticos, tecnologia. Portanto, há 30 anos, se calhar, isso não acontecia. Ou há 15 anos, ou há 20 anos. Portanto, trazer os jovens para a política é isto mesmo. Fazer orçamentos participativos jovens, que eles possam dar ideias, que exista aqui algum valor orçamentado para fazer projetos no âmbito da juventude, faz sentido. Porque é só assim, é por aí que nós vamos conseguir chegar aos jovens. Porque senão os jovens vão viver na sua cidade, no seu município, e não vão ter uma ligação, pelo menos a ligação que eu tenho ao meu município, porque eu sou de Odivelas, de ver as coisas acontecerem, ideias que eles tiveram, ideias que eles puderam passar desde a criação até à execução, e depois usufruir desse espaço, ideia, projeto. Portanto, acho que os jovens têm que ser chamados desta forma e para aqui, porque se nós não abrirmos a porta aos jovens, os jovens não vão querer estar aqui. Sim, de modo a terem a sua própria voz. Exatamente, e também responder àquelas que são as suas necessidades, que é aqui o grande desafio, não Exatamente. é? Que é nós percebermos quais é que são as necessidades e o que é que eles que os jovens pretendem, querem, não tal é? e qual. Assim, nós também nos deparamos aqui, tendo em conta este aspecto que referiste, com alguns obstáculos em incentivar ou em fazermos com que eles adiram e participem na política, não é? Como é que nós podemos ultrapassar aqui estes obstáculos, estes desafios? Eu vou-vos dar uma experiência que eu vivi, que foi na Jornada Mundial da Juventude, que nós todos trabalhámos no âmbito da juventude. E quem estava à frente da Jornada Mundial da Juventude no município de Odivelas, além dos padres, era tudo jovens. E no final das jornadas nós lançámos o desafio para eles se formarem enquanto associação, para fazerem alguma coisa, porque eram muito jovens, fazerem alguma coisa pelos jovens de Odivelas. Não era uma associação paroquial, não, era uma associação que fizesse atividades para os jovens. E acho que é por aí, ou seja, nós termos as ferramentas, abrirmos as portas, neste momento, da Câmara Municipal de Odivelas, para eles poderem usufruir daquilo que nós temos e daquilo que eles querem fazer. Acho que é por aí, acho que temos que lhes dar a voz, como tu disseste, mas também temos que mostrar o caminho, porque eles hoje em dia estão focados ou na escola, ou no trabalho, não, na escola, nos estudos, no desporto, se fizerem atividade física, nos namoricos, porque é na altura de 14, 15 anos que eles começam a namorar, portanto, e começam a perder se calhar o foco do que é o ajudar na comunidade escolar. Por isso é que lá está, as associações de estudantes são importantes, porque captam a atenção deles para algumas vertentes que dentro da escola se calhar não existiam e que eles podem trabalhar. Portanto, eu acho que nós, Câmara e as autarquias, têm que ter esse papel fundamental, que é saber acolher e saber dar as ferramentas para eles poderem expressar-se. E há muita coisa aqui na Casa da Juventude que vai ao encontro disso, o expressar-te, que era o que estava a acabar de dizer, o expressar-te, a sala de podcast, a sala de ensaio, ou seja, estamos a dar ferramentas para eles basicamente crescerem. Mas acho que é por aí, porque se não tiverem deste lado uma porta aberta, vão-se desligar. Sim, acaba também por ser um método de incentivo para os próprios jovens. Além destas ofertas que acabaste por falar, que outra forma é que nós podemos incentivar os jovens a participarem mais, ou que estratégias podemos dar? É muito difícil, não te consigo dizer o que é o certo, ou seja, o que era a fórmula certa para os conseguir trazer, mas acho que orçamentos participativos jovens, estas palestras, workshops que são feitos nas escolas, o Odivelas a Mexer, o Festival Odivelas a Mexer, ou seja, são algumas atividades que a Câmara proporciona para os jovens para virem até nós. Obviamente que isto não quer dizer que estas atividades vão ao encontro daquilo que eles pretendem na política. Não é uma coisa, não tem a ver com outra, portanto não estão ligadas. Mas é um meio, como é que eu tenho de explicar? Não é um meio caminho, mas é uma porta entreaberta para eles poderem chegar e dizer e falar. Um exemplo, orçamento participativo jovem. Não estou a dizer que vai acontecer ou que existe. É a ferramenta mais fácil de eles dizerem assim: eu gostava de fazer um skatepark. Vamos apresentar a proposta, vamos votar na proposta. São estes pequenos
estas pequenas ferramentas que cativam a atenção dos jovens para a promoção da política, para fazer alguma coisa. Não te consigo dizer o que é o certo e o que é o mais direto para os jovens virem para a política, mas a vontade de ajudar, o voluntarismo, ou o voluntariado, acho que é por aí também, depois cabe de cada pessoa. Eu sempre fiz voluntariado, portanto, a questão do Banco Alimentar, a questão da Cruz Vermelha, eu sempre participei em atividades voluntárias para ajudar o próximo. Portanto, isto também depois depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que estão mais ligadas ou menos ligadas, há pessoas que estão mais disponíveis para ajudar do que outras, há pessoas que não querem ajudar, estão só na sua vida e estão muito bem, estão a estudar, estão na escola, não querem saber de mais nada. Portanto, isto depois também depende de pessoa para pessoa, mas a verdade é que acho que há muitos jovens nos dias de hoje que já não são como eu era jovem no passado, que era disponível para ir ajudar. Acho eu, é a minha percepção. Não está certa, não está correta, mas é a minha percepção. Sim, sem dúvida que atividades de voluntariado e tudo o que é cidadania, não é? E que promova aqui a cidadania, são estratégias importantes para lá está, deixarmos aqui este bichinho de participação e de que a voz é ouvida e que fazem a diferença. E no fundo é isso que nós queremos, não é? Que eles sintam que a sua voz é ouvida e que eles fazem a diferença e que podem aqui efetivamente participar para introduzir mudanças, seja a nível local, não é? Ou a nível nacional. Pegando até no que falaste há pouco, a nível das tecnologias, de facto nós temos aqui um desafio, não é? Que é como chegar aos jovens a nível de comunicação. Utilizamos, por exemplo, aqui este podcast, não é? Para tentarmos chegar aqui a outros jovens que utilizem aqui estas ferramentas digitais. Que outras abordagens é que tu achas que poderiam ser eficazes a nível de comunicação para que os jovens se entusiasmem pela participação? Já estou a imaginar o Presidente da Câmara a fazer TikTok. Não, mas a verdade é que houve muita campanha política e agora nas últimas eleições aconteceu que os novos votantes, não é? Ou seja, quem tinha 18 anos para cima, mas que nunca tinha votado, eu acho que a comunicação ou a publicidade partidária chegou muito via TikToks, Instagrams, portanto, uma era digital, porque eles estão agarrados ao telefone. Nós hoje em dia também estamos, por causa do trabalho ou não, mas a verdade é que eles estão sempre nas redes sociais, seja por podcasts, YouTubes, seja por TikToks, Instagrams. Facebook já não é para a era deles, mas a verdade é que eu acho que é por aí que nós vamos ter que segmentar a nossa publicidade e a nossa comunicação, ou seja, o Festival Odivelas a Mexer foi isso mesmo, a ideia de criar aquele festival, que vai ser 7, 8 e 9, 10 de junho, portanto estão todos convidados. A ideia era fazermos alguma coisa para os jovens daquela idade. Nós tínhamos concertos, tínhamos muitas coisas para a população, mas nós achávamos, e o vereador aqui teve essa ideia, que era fazer alguma coisa para aquelas idades, 14, 15, 16, 17, 18 anos, porque não havia nada. E a verdade é que resultou. Nós, no primeiro ano, funcionou muito bem, no segundo ano, acabámos o Festival Odivelas a Mexer a dizer que foi mesmo isto que nós queríamos, eram estas idades que nós queríamos. Como é que a comunicação correu bem? Se calhar pelo tipo de artistas que vieram, não é? Ou seja, mas a verdade é que conseguimos atingir aquilo que nós queríamos, que eram aqueles jovens daquelas idades. Portanto, eu acho que aqui o papel também da comunicação, neste caso da Câmara Municipal de Odivelas, tem que ser direcionado, obviamente, para todas as faixas etárias, mas para os jovens temos que ir por outros lados. Não pode ser pelas redes sociais normais, temos que ser mais à frente. E era o que eu estava a dizer, na campanha política aconteceu de muitos partidos apostarem em TikToks e a verdade é que esses partidos tiveram uma votação expressa pelo este segmento de jovens que votaram pela primeira vez. Porque, pronto, identificaram-se mais pelos TikToks. Se calhar é por aí. Se calhar temos que começar a fazer e temos que lançar o repto ao Sr. Presidente para começar a fazer TikToks. Adaptar-nos às novas... a nova era. É a nova era, a verdade é mesmo, esta. Sim. Então é desta forma, como é que achas que nós, enquanto sociedade, podemos promover este tipo de competências aos jovens de liderança e de envolvimento mais sobre a política? Acho que o papel que a juventude, o Gabinete da Juventude na Câmara Municipal de Odivelas tem e está a fazer com a questão dos workshops é um passo muito importante. A verdade é que sempre
que nós perguntávamos quem é que conhecia a Casa da Juventude, a resposta não era era a que eu estava à espera. A verdade é esta. E eu acho que estes workshops fazem com que a mensagem seja transmitida, as pessoas tenham conhecimento do nosso trabalho, do trabalho que vocês fazem na Casa da Juventude, esta verdadeira equipa que nós temos aqui, todos os programas ou projetos que nós temos aqui, e também é por aí que nós conseguimos transmitir a palavra, porque a verdade é esta, ou seja, os workshops que nós fomos organizando durante este mandato, são várias as temáticas do namorar, da violência no namoro, ou seja, a questão dos workshops políticos. Vamos ter mais workshops daqui para a frente, e eu acho que é por aí que nós também vamos passando a nossa ideia, e a ideia de poder cativar os jovens a participarem. Sim. Acho eu. E pegando no que referiste a nível dos workshops, é verdade que tivemos agora um ciclo onde fomos abordar com os jovens do secundário a sua participação na política, e alguns jovens também nos referiram, e com muito interesse e muito entusiasmados aqui pelo tema, mas que de facto sentiam que a sua voz não era ouvida, não é? E portanto, nesse sentido, é importante também pegarmos aqui nestas questões que referiste e reforçar aqui o papel importante do voluntariado, do orçamento participativo, portanto, para que eles contrariar precisamente esta ideia de que eles sentem que a sua voz não é ouvida, não é? Há um projeto muito giro que os presidentes de junta fazem, que é Se Eu Fosse Presidente. Não consigo, sei Odivelas, sei na Pontinha, sei Canessas, mas eu sei que há este projeto, é Se Eu Fosse Presidente, ou Presidente por um Dia, é alguma coisa assim do género. E isto lá está, é a realidade das juntas de freguesia irem às escolas e pedirem aos alunos para, se fosses presidente, diz-me o que é que tu fazias na tua freguesia. Eu acho que também passa por aí, ou seja, esta... qual é a palavra certa para utilizar? Não é ensinamento, mas a disponibilidade que os presidentes têm de irem e de passar a palavra de, ok, se fosses presidente, o que é que tu fazias na tua rua, ou na tua escola, ou no teu bairro? O que é que tu gostavas de ver no teu município? Acho que é por aí também que nós vamos captivando esta ideia da política, porque a verdade é que todos os dias vemos as notícias e há sempre alguma coisa de mal na política. Portanto, há coisas muito positivas, mas a única coisa negativa que vai acontecer naquele dia é jornal de abertura, é a notícia de abertura. Portanto, transformar a política numa coisa má é muito fácil, mas a verdade é que a política é muito boa, porque se não fosse a política muita coisa não evoluía, ou seja, a democracia que nós vivemos, graças a Deus, foi conquistada depois do 25 de Abril, mas nem toda a gente tem essa noção, e as perguntas que nós fazíamos aos jovens, eles não têm plena consciência. Eu não vivi o 25 de Abril, não tenho idade, ainda não era nascido, mas a liberdade que nós vivemos hoje, a política, é possível também por causa dessa liberdade. Portanto, eu acho que os jovens também, hoje em dia, é muito difícil, porque a história é a história, portanto, eles vão ter que ler a história, vão ter que estudar a história, como eu estudei, mas não vão viver aquilo que viveram, se calhar, os meus avós ou os meus pais, para conquistar aquilo que têm hoje. E na política, nós conseguimos fazer o que fazemos, e os jovens deveriam interessar-se mais, porque acho que o votar não é só um dever cívico, mas não digo obrigatório, mas nós não podemos reclamar por reclamar, nós temos que fazer, pelo menos os atos têm que... nós temos que evoluir e fazer e acontecer, mas temos que dar o exemplo. Portanto, temos que ser nós também ir atrás deles para eles irem votar. E acho que os jovens hoje em dia não estão muito ligados, porque lá está, ouvem em casa os pais a dizer mal daquele ou daquele político. A televisão também não ajuda, porque não dá bons exemplos. Ou seja, nós podemos ter aqui um excelente projeto, mas só nós é que os conhecemos, porque depois na comunicação social não sai. Porque há muitos exemplos maus para dar, e estes aqui não interessam tanto, coisas boas, mas pronto, acho que é muito difícil, mas acho que é um papel que a Câmara Municipal e todas as autarquias e todos os políticos têm, que é de demonstrar que a política é necessária e é útil e faz evoluir o país e o município e as freguesias e tudo. Ao longo deste teu percurso na política, tens alguma experiência que gostasses de abordar, pessoal ou de outra pessoa, que tenha dado um grande sucesso neste envolvimento dos jovens na política? Tenho alguns exemplos de amigos políticos que são jovens e que foram deputados da Assembleia da República, que viveram questões. Eu ainda vivi a questão do aborto, portanto, ou seja,
e que a juventude socialista, neste caso, teve um papel fundamental e os jovens que eram deputados e que eram políticos na altura e que estavam a trabalhar em prol disto, viveram. Portanto, aqui há uma vitória, na minha opinião, da juventude também, portanto, dos jovens que fizeram força para que isto acontecesse. Portanto, há muitos exemplos, poderia estar aqui a dizer mais, não sei quantos, mas a questão do aborto acho que é mais importante, pelo menos na minha geração. Acho eu. Ok. E também o que acabaste por referir, e que foi um tema abordado nos workshops, o facto também de já se verem bastantes deputados, ou cada vez mais jovens. É verdade. Não é? Eu não tenho a certeza, portanto não quero estar a errar, mas na última legislatura o Partido Socialista tinha 7 jovens com menos de 30 anos, o que é um papel é muito importante, ou seja, em 116 deputados, se não estou em erro, que tinha o Partido Socialista, 7 eram da Juventude Socialista, portanto, lá está, ou seja, não alteram nada, como é que eu ia dizer, não fazem nada. Vou retirar isto, parece mal, mas para mim a política é isto, é política de proximidade, política diária, de fazer acontecer, de mudar a vida das pessoas, tentar melhorar as condições de habitabilidade, melhorar o nosso município, fazer parques esportivos. Na Assembleia da República é diferente, mas a verdade é que esses jovens, que eu alguns conhecia e bem, faziam alguma coisa pelo país. Tentavam mudar as suas ideias e tinha que ser assim, ou seja, portanto é muito importante o papel dos jovens na Assembleia da República. É muito importante também, porque as políticas para a juventude são lá decididas, são lá feitas, são lá criadas, são lá discutidas. Portanto, é muito importante ter os jovens no dia-a-dia, na política, seja nacional, internacional ou municipal. Exatamente. E assim, em forma de conclusão, e antes de terminarmos, que mensagem gostarias de transmitir aos jovens que nos estão a ouvir, no sentido de aumentar a sua e de criar aqui algum entusiasmo para que eles participem mais ativamente? Jovem que estás em casa. Não, estou a brincar. Acho que os jovens devem, se gostam de política, se gostam de fazer, se gostam de ajudar, acho que se devem informar nos partidos políticos, seja de direita, seja de esquerda, seja o que for, mas devem se aproximar das forças políticas, porque se têm essa vontade, se têm esse desejo de fazer, acho que sim, acho que na política podem fazer muita coisa boa pela população, pelo país, pelo concelho, também pelas associações, ou seja, há muita associação para ajudar, portanto o voluntariado é importante e quando digo isto, ou seja, acho que toda a gente devia passar por um momento de voluntariado na vida, porque não podemos estar só a pedir, também temos que dar, e acho que é importante as pessoas perceberem o que é que vai do outro lado para conseguirem modificar alguma coisa. Nós não podemos estar só na cadeira atrás do computador a decidir alguma coisa sem termos vivenciado ou experienciado alguma coisa. Portanto, acho que é muito importante o voluntariado, e hoje em dia há muito voluntariado, mas acho que já houve mais. Acho que a juventude já não está tão envolvida e tão preocupada com estas questões, não é? Ou seja, acho que havia mais no passado, na última década, se calhar anterior a isso, mais preocupações na questão do voluntariado. Obviamente que hoje ainda há, mas acho que há menos. Acho que os jovens são eles que têm que continuar a evoluir e continuar a fazer com que isto aconteça melhor. Portanto, acho que eles também deviam ter, e somos nós que os temos que chamar, porque já tivemos muitas experiências, e acho que somos nós que os temos que trazer para cá, para eles poderem se sentir incentivados, acolhidos, para poder ajudar os outros também. Muito bem. É verdade. E é desta forma então que terminamos o nosso episódio de podcast. Obrigada, Fábio, Obrigado por ter estado presente, e esperemos que esta conversa inspire os jovens que nos estão a ouvir a participar ativamente na política, não só local, mas também nacional. Podem inspirar, mesmo que não concordem em nada com o que eu digo, podem inspirar e podem participar a dizer que não concordam connosco. Sim, basta um comentário às vezes que já dão a sua voz, que Exatamente. estamos a falar. Gostaríamos também de acrescentar que os jovens do nosso concelho que pretendam entrar em contacto connosco poderão ligar para o número 219 320 480 ou enviar um e-mail para oriente-cm-odivelas.pt. A todos que nos ouviram, muito obrigada por terem estado desse lado. Está feito. Obrigado.